Nós vamos terminar o culto bem mais cedo do que muitos estão pensando, viu, irmãos? A igreja está muito cheia, não é prudente ir muito longe. Mas nós vamos conversar só alguma coisa importante. Antigamente, quando tinha um culto como este, então dizia-se: vamos fazer um culto para a busca da promessa. E nós temos, por linguajar cristão, dizer que selado com a promessa. E nesse momento, quando falamos isso, muitos irmãos e irmãs, às vezes vai numa busca de dons como hoje, e saem dizendo: Deus não me selou com a promessa, eu vejo tantos irmãos recebendo, e eu não sou selado. E aí entra o inimigo para tentar a sua fé. E muitos enfraquecem depois de um culto como este. E isso não é justo acontecer. Então, antes que aconteça, irmãos, os irmãos não precisam abrir a Bíblia, vamos só ler alguns pontos. Efésios, capítulo 1, diz assim, irmãos, no verso 13: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Preste atenção nisso aqui. Se você creu no Senhor Jesus, se você desceu nas águas do batismo, obedeceu a palavra e se converteu a esta graça, quando você creu nele, isso não é o irmão que está inventando aqui, é bíblico. Foste selado com o Espírito Santo da promessa. Então, o selo da promessa, irmãos, todos nós recebemos quando nos convertemos ao Senhor. Glória a Deus. E obedecemos às águas. E que promessa é essa? Então dizia o servo de Deus: o qual, quer dizer, este selo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Então veja, irmãos, o que é penhor? Penhor é uma garantia que você dá quando toma para si alguma coisa. Você deixa um penhor, dizendo, em outras palavras, eu vou pagar o que eu estou levando. E aí o penhor volta para si. O Senhor Jesus comprou a Deus homens, está escrito na palavra, no Gênesis, como homens e mulheres, com o seu sangue comprou as nossas almas, e foi para o céu. E como ficaríamos nós, se de repente esse Senhor a quem amamos, uma nuvem o toma, como foi tomado diante dos galileus, e os milagres, e as maravilhas, e as esperanças que foram criadas com a vinda dele? Ele deixou bem claro: vou para o Pai, mas de lá vos enviarei meu Espírito Santo Consolador, o qual vos guiará em toda a verdade. Este é o penhor. O que é esse penhor? É a garantia de que aquele que foi, voltará a buscar o que é dele. Glória ao nome santo do Senhor. Então, igreja, preste bem atenção. Hoje nós vivemos o tempo da graça. E no tempo da graça, a garantia que temos de que existe céu, de que existe Deus, de que o Senhor Jesus é verdadeiramente o homem ressuscitado à direita de Deus, é a visitação do seu Santo Espírito. Que é isto que visita a igreja quando nós sentimos aquele calor no coração e as línguas começam a manifestar. É a garantia, é como nós pegarmos um contrato de um empréstimo e lá estiver escrito: você tem que pagar, isso aqui é seu, pertence a fulano de tal. Quando o Espírito Santo nos toma, é a garantia de que o Senhor Jesus vai voltar. Porque o Espírito Santo não habitará a terra pela eternidade, ele apenas está guiando a sua igreja até a volta do Senhor. Então nunca mais diga: o Senhor não me deu a promessa. A promessa é dada, segundo o que está escrito aqui, aquele que creu no Senhor Jesus. Falar línguas é um dom que vem do Espírito Santo da promessa, com evidência de línguas. É um dom entre diversos dons que Deus tem que dar para a sua igreja. O que nós precisamos entender? Dons foram criados para nós, humanos. Dons não foram criados para anjos.
Dons foram criados para homens e mulheres que, acreditando e crendo em Deus, receberão, porque eles fazem parte deste penhor. E na manifestação dos dons, nós vemos a presença de Deus no nosso meio. Então tem a diversidade de dons. Línguas, falamos novas línguas, é um dom entre diversos. Pode ser que você saia daqui hoje e não saia falando novas línguas, mas o Senhor te dá um dom de expulsar os demônios. Se o Senhor dá o dom de novas línguas para alguém, ele começa a manifestar naquela hora. Mas se Deus te der o dom de expulsar os demônios, vai ser a hora que você encontrar o endemoniado. Então não é na hora. Glória ao nome do Senhor. O que nós precisamos é entender que está escrito lá em Coríntios: o Senhor dá os seus dons pelo mesmo Espírito a cada um naquilo que for útil. E a utilidade que nós temos para o Senhor, quem sabe é Ele. E nisso muitos irmãos sofrem, porque dizem no seu coração: eu queria ser um ancião, eu queria ser um diácono, eu queria ser um encarregado regional, local. Mas irmão, quem sabe a nossa utilidade é Deus. Glória ao Senhor. Às vezes Deus te levanta num ministério e todo o povo fala: esse irmão tinha que ter aquele outro ministério. Mas na onde você funciona melhor é só aquele que te criou que sabe. O que nós precisamos é estar livres desse sentimento para que Deus se valha de nós na sua obra. E para que não haja em nós revoltas naquilo que Deus faz enquanto sua bendita obra. Sabendo nós que tem irmãs que estão aqui que poderão estar lá no último banco da galeria aqui embaixo. Ninguém sabe nem o nome dela. Mas quando nós estamos aqui sofrendo, esperando a revelação da palavra, e só Deus sabe o peso de atender um culto e pregar uma palavra, a irmãzinha lá no fundo está com a Bíblia aberta já lendo. A hora que nós anunciamos já está lá. Como ela sabe? Não é que ela sabe, ela tem um dom excelente, ela já entrou no lugar celestial, já viu a palavra, já voltou, mas ela não vai pregar, não precisa pregar, é para a alma dela. Glória ao nome do Senhor. E se nós entendêssemos isso, seria tão maravilhoso pela obra de Deus, porque Deus dá, irmãos, os seus dons, mas sem a humildade, sem a habilidade, nós perdemos às vezes o dom e o brilho da graça que o Senhor coloca em nós. Como isso funciona? Veja aqui, irmãos, a palavra. Nós não vamos ler tudo, senão tomará muito tempo. Tem muitos jovens aqui. Deus pode te dar o dom da palavra, mas ainda é jovem, como dará a ele o dom da palavra? Os irmãos lembram na palavra que o Senhor escolheu José, não é quando ele estava no Egito, mas quando ele estava entre os seus irmãos. Ele já contava os seus sonhos, e por contar os seus sonhos que ele foi vendido por os seus irmãos, porque a inveja brotou. Mas desde lá já estava o dom. Mais cedo do que José foi Jeremias, quando o Senhor disse para ele: não diga que tu és uma criança, porque eu te escolhi no ventre da tua mãe. Mas onde está o problema? O problema é o moço que Deus dá a palavra, e ele levanta com a palavra, e a igreja parece que vai para o céu, ele se empolga, esquece de terminar a palavra. No outro culto levanta outra vez, no outro levanta outra vez, vai viajar, levanta na frente de anciãos antigos, porque ele tem o dom, e tem de verdade, mas antes do dom, você tem que ter a sabedoria. Porque é melhor o povo dizer no coração: Senhor, levanta aquele jovem, do que começarem a falar: mas ele está solícito, Senhor, segura esse moço. É o que Deus manda ensinar hoje. Você está preparado para isso? Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu quero ser diácono. Para quê? Para estar no relatório o seu nome? Você não gosta de pobre? Dom é dom. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Fala mais, Senhor. Aleluia. Vai visitar o pobre, vai na casa do pobre. O pobre não mora nos bairros nobres. Aí não deixa o seu carro novo lá fora, e na comunhão da oração você não tem, fica preocupado com o carro.
Está preparado para isso? Glória a Deus. Aleluia. Diversidade de dons, irmãos. Dom da profecia. Não pode falar isso. Quem falou que não pode? Só se tirar uma folha da Bíblia. Não pode tirar nenhum tio, imagine uma folha. Então existe? Claro que existe. É maravilhoso. É lindo. É um dos dons mais lindos que a palavra nos ensina a ter. O problema não é o dom da profecia, mas é a falsa profecia. E como é que surgiu a falsa? Vindo da verdadeira. Como isso? Aquele que tinha a verdadeira se corrompeu pelo elogio, bajulações, presentes. Glória a Deus. Você quer esse dom? Aleluia. Você vai saber usar. Quer conhecer um homem de Deus? Olha que o ministério chama ele para um conselho. Tem duas respostas que dão. Uma diz assim: aonde tem o Espírito tem liberdade. Esse é o rebelde, porque ele está usando o Espírito para se defender. Mas o homem de Deus se abaixa e diz: está bem, irmão, Glória a Deus. eu vou seguir Aleluia. o conselho. Bendito Rei. Aleluia. Sabe onde você encontra isso? Na natureza. Você já viu os cachos de trigo? Tem dois tipos de cacho de trigo. Um que fica de pezinho e outro que fica inclinado. O que está de pezinho é joio, que o joio não pesa. Mas o que tem trigo está sempre baixinho. Ele tem conteúdo. Aleluia. Nome do Senhor. Glória a Jesus. Ah, mas o que é isso antes da palavra? Irmã, você entregaria os seus tesouros a quem você não conhece? Ou a quem não saberia dirigir o seu carro, você entregaria? Entregaria sua riqueza na mão de quem não sabe cuidar? Muito menos Deus. Ele primeiro quer ensinar, para depois entregar. Glória ao nome do Senhor. O dom da profecia não é medicina, que você marca numa agenda horário para orar para fulano de tal vem às 2, o outro irmão vem às 3, o outro vem às 4. Será Deus nosso empregado? Aleluia. Ah, mas eu já vi isso. Então, irmão, você aprenda hoje pelo que Deus está dando. Se Deus te der, esconda, guarda e fuja dos elogios, que o elogio corrompe. Sim, Deus. Se Deus fizer uma obra usando de você, dê glória ao Senhor e saia de cena e deixa o povo dar glória somente àquele que tem o poder de fazer um milagre. Sim, Deus. Glória ao Senhor. Dom da sabedoria, dom do conhecimento, dom da ciência. São dons que Deus se usa com seus servos na palavra. E o Senhor tem um mistério maravilhoso na sua obra, em que Ele troca dom ou aumenta. Nós temos vários irmãos do ministério aqui hoje. Ele fala novas línguas, ele prega a palavra. Mas o Senhor pode te dar a palavra da ciência, pode te dar a palavra da sabedoria, e ainda hoje pode pegar o dom que o irmão tem e aumentar a porção dele. Você entende isso? Glória ao Senhor. É bíblico isso. Peço o que tu queres antes que seja retirado de ti. Quero a porção dobrada do teu espírito. Ou seja, se é a porção dobrada é para vezes 2. Se é vezes 2 é porque dá para aumentar, dá para medir. Se você já tem alguma coisa, fica nesta comunhão. Quem sabe o Senhor não aumenta? Dom da palavra. Tem servos que pegam a palavra do milagre, que Deus faz na hora o milagre. Tem irmãos que Deus se usa com a ciência, e a gente fica ouvindo e fica perguntando, no mesmo tempo que ouve, pergunta: da onde vem isso? Nem aquele que prega sabe, a ciência que brota, a sabedoria vem do conhecimento que Deus dá, como Deus deu para Salomão. E quem é que tem isso? É o irmão que estudou, é o irmão que tem diploma, é o irmão que fez faculdade. Estudar, ter diploma, faculdade, pós-graduação, mestrado, é ótimo fazer, mas o dom depende disso. Se vier aqui um irmão analfabeto, que não sabe ler, que para ler a palavra chama um dos irmãos para vir ler, e depois senta, e aquele que não sabe nem ler, mas o Espírito de Deus está nele, o doutor chora, o mestre chora, porque é o Senhor, não é ele. Isso é dom de Deus. Glória ao nome do Senhor.
novas línguas, falar novas línguas, mas tem o dom de variedade de línguas. O mesmo irmão, a mesma irmã, você hoje pode estar aqui, Deus te deu o dom de novas línguas, mas o Senhor pode te tomar hoje com outras línguas. É variedade de línguas. Interpretação de línguas, você ouve e você interpreta sem saber o idioma, o Senhor te faz entender tudo o que está sendo falado. Onde está esse dom, irmão, que não se vê mais? Dom do evangelista. O evangelista é um dom, irmão. E quem tem, não adianta. Nós temos irmãos que são preparados na letra, doutores, preparados em formas que fazem apresentações para grandes pessoas. Mas chega um amigo e fala para mim da tua igreja. Ele trava, ele fala, olha, eu não sei te explicar, vamos comigo no culto. Aí senta, Deus converte e faz a obra. Mas se tem o dom do evangelista, ele pode não ter nem estudo. A pessoa encontra com ele no meio da rua. Bom dia, tudo bem? Pela graça de Deus eu vou bem. O senhor está feliz? Claro, eu tenho o Senhor. Você já ouviu falar de Jesus Cristo? Vem cá que eu vou te contar. Ele começa a falar, não para mais. Ele só chora, é dom. Glória ao Senhor. Se você vê um ancião pregando, cooperador, diácono, cooperador de jovens, cadê o evangelista? Está escondido. Essa igreja está cheia, mas teve muitos evangelistas que vieram por estes bairros afora quando havia ainda um deserto espiritual e foram, na linguagem popular, arrancando tocos, sofrendo, chorando, enfrentando macumbeiros, enfrentando incrédulos, judeus, enfrentando, irmãos, ateus. E hoje a igreja se enche. Cadê os evangelistas? Estão escondidos. Pode ser que nem estejam congregados. Por quê? Devem estar em alguma casa anunciando a Cristo. É dom. Aleluia. Aleluia. Existem outros dons, dom da administração, irmão. Ah, mas eu nunca ouvi falar. Você crê nisso? José estudou aonde? Não teve estudo, não tinha faculdade, ele foi governar a maior nação da terra, o maior poder econômico que existiu naquela época. Aleluia. Aonde veio tamanha inteligência? Para administrar, para comprar, para vender, para fazer. Não é um dom que Deus dá? Se hoje você estiver aqui e crer nisso, até na tua profissão Deus pode te enriquecer de um dom novo. Glória ao nome do Senhor. Hoje à tarde eu ouvi de um irmão em cuja reunião da mocidade o Senhor deu a graça de estar presente, e o Senhor falava para aqueles jovens que dali haveria irmãos que seriam médicos e que quando estivesse diante de um corpo sendo cortado numa cirurgia e um impasse acontecesse e ninguém mais soubesse o que fazer, clamasse o sangue de Jesus Cristo, que o Senhor ali manifestaria, e depois que terminasse, não esquecesse de dar glória ao Senhor. Hoje à tarde, o pai de um desses moços que estava na reunião, ancião, veio falar para mim: ontem Deus fez uma obra com meu filho lá na Unicamp, foi operar uma pessoa, o professor dele, que não, de uma determinada linha de religião que não convém falar, não aceita a nossa fé. Na hora que o corpo estava ali, ele, professor, o nosso irmão ainda residente, jovem, o professor falou para ele: quero ver se o teu Deus vai te ajudar. Essa cirurgia tem que ser feita em 1h30 de grande risco, e nenhum aluno faz, só os professores, mas hoje eu vou deixar você fazer. Quero ver se o teu Deus vai estar aqui. Ontem, 1h30 em 30 minutos. O menino foi cortando, foi operando. O Senhor falou: tira o bisturi, coloca os seus dedos embaixo dessa veia. E fez tudo. Ele falou: professor, está pronto. Ele olhou e disse: como você fez isso? Foi o meu Deus. Foi a dona de Deus que já está ali. Glória ao nome do Senhor. O Senhor manifesta os dons na hora que for necessário, e tem dons que a terra ainda não provou.
Dons que a terra ainda não provou. Irmão, não podemos nos firmar na nossa força. Toda vez que Deus vai atender uma busca de dons, eu conto essa obra. Uma ocasião, há 20 anos atrás, um culto lá na minha cidade. Acabou o culto, uma mulher ficou possuída por uma legião má de espíritos, e a Irmandade foi embora, porque ela fez muito barulho. E a Irmandade saiu, ficou só a mulher, a irmã que a trouxe, o cooperador, eu como ancião, ficamos 4 ali. E eu em volta dela e comecei a clamar ao Senhor: o que eu vou fazer agora? E clamando, e a mulher fazendo coisas horríveis. De repente, da Irmandade que foi embora, por lado esquerdo das irmãs, entrou uma irmã sem estudo, sem falar direito, humilde demais. Ela veio, parou na porta do meio, abriu a bolsa, pegou o véuzinho dela, pôs na cabeça, em silêncio. Ela veio pertinho de nós, chegou diante da mulher que estava endemoniada, em linguagens. Ela olhou, repreendeu a mulher, parou, se viu aonde estava, os demônios foram embora, a irmã guardou o véu, foi embora, e eu, ancião, fiquei só olhando. Eu podia dizer, mas eu sou ancião, mas o dom está nela. Aleluia! Glória a Jesus! É aquilo que foram úteis que nós temos que nos lembrar. O que Deus quer de nós, o que Deus vai fazer em nós, o que Deus vai fazer, e que Deus quer se usar de mim nesta obra. Essa é a pergunta. Não é dizer, Senhor, me dá este ministério, me dá este dom. Desejar não é pecado, mas vamos fazer diferente agora. Senhor, estamos aqui, o que é que eu posso fazer de melhor? Eis-me aqui. Dom do amor, amar com verdade. Casais que estão aqui brigados, separados, dormem separados, não se amam, não se desejam, não se querem estar mais juntos. Que dom você quer? Não existe dom para vocês senão o do amor. Só separe, aleluia, só separe um casal por uma questão muito grave, que é por adultério. Fora esta, não existe separação. E se algum casal está aqui em fase de separação e teve a audácia de buscar a palavra para ver se Deus aprova a separação, antes da palavra o Senhor já fala com você: esse espírito não é meu. O expulsar dos demônios começa agora. O espírito da separação saia deste casal agora. Glória ao nome do Senhor. Ou você acha que expulsar demônios é só encontrar um endemoniado? Outra coisa, hein? Tem o dom de expulsar o demônio e não tem sabedoria, o que vai fazer? Vai chegar para o endemoniado e começar a conversar com ele. Quem é você? Da onde você vem? Irmandade, da onde vêm os demônios? Do inferno. Quem são eles? Demônios. Para que perguntar? Chega, expulsa, tem o dom, acabou. Não tem que conversar, não tem que ganhar tempo. Nós temos que ganhar tempo para o céu, não para eles. Vai embora em nome de Jesus. Dom de cura. Ora e Deus liberta. É maravilhoso esse dom. Ora e Deus liberta. É um dom que está também criado por Deus para a igreja. E tem outras coisas que Deus vem fazendo na terra. Irmãos, minha esposa está aqui como legado, examinadora há muitos anos. E há alguns anos atrás, teve um exame de música na nossa região, a 110 quilômetros da minha casa. No domingo, nós não pudemos estar nesse exame. Na segunda-feira, ela foi no ensaio de uma cidade vizinha da minha cidade. E lá o regional atendendo, de repente olhou para ela e falou assim: não foi, irmã, ontem que Deus abençoou lá na cidade que nós fomos? Ela apenas ouviu, mas ela não foi. Aí acabou o ensaio, ela veio saudar o regional e disse para ele: não, eu não fui nesse lugar que o irmão foi, em Santa Rosa de Viterbo, eu não fui lá. Como não? Eu saudei a irmã? Não, eu não fui, irmão, está confundindo. Não, eu vi a irmã não está confundindo. Eu falei: irmã, espera aqui. Chamou o irmão que levou ele no carro.
Irmão, quem que eu te apresentei ontem no ato da igreja? Ele falou assim, a esposa do irmão Silvano anunciou, porque eu não a conhecia, o irmão falou que ia apresentar, é essa irmã que os dois viram ela, saudaram, ela não foi. Dá para entender isso? Pode ser loucura para você, mas para os espirituais sabem que o tempo, local, espaço e distância é meramente humano. O céu é muito maior do que imaginamos. Aleluia! Bendito Deus. Glória ao nome do Senhor. Dons que nós não imaginamos que existe, irmãos. Dons que nós não imaginamos que existe. Eu estou contando o que eu vivi, para que os irmãos entendam que quando o Senhor tomar alguém na terra, nós tenhamos que ter a sabedoria para usar o que Deus nos entregar. Entrando na igreja, na minha comum congregação, uma mãe desesperada por um moço que estava também possuído por uma legião de demônios, porque ele esteve em lugares ilícitos e ali foi possuído e estava fazendo uma ruaça. Eu disse para ela, irmã, eu vou atender o batismo, o culto que eu tinha que atender, assim que terminar eu vou na sua casa. E vários irmãos foram, acabou o culto, eu fui lá, irmãos, e aquilo estava horrível, horrível. Não podemos contar aqui o que foi feito. Mas quando deu 10 para meia-noite, eu liguei para um irmão que eu sei que tem o dom de Deus de expulsar, e pedi oração para ele. Irmão, ore, porque aqui está uma situação gravíssima. E agora, acabou de falar na boca do moço que ele só vai embora no dia seguinte às 6 da manhã, e era 10 para meia-noite. No telefone esse irmão me falou, fica na comunhão, a hora que ele sair você me liga avisando. Eu falei, tá bom. 10 para meia-noite, estava desde as 6 da tarde. Quando foi 5 para meia-noite, o moço se levantou, se trocou, veio, conversou. Eu falei, o que está acontecendo? Totalmente liberto. Eu liguei para o irmão novamente. Falei, irmão, ele falou, não conta nada, amanhã cedo você me liga. Tá bom. No dia seguinte eu liguei, falei, faz Deus a mim, olha. Ele falou, não conta nada. Foi assim, desse jeito. Ele levantou, ele falou, ele fez isso. Foi, mas quem que te ligou? Ninguém tinha um telefone seu, nem sabe quem você é. Eu fui em espírito, o Senhor me levou até vocês e deu de expulsar aqui. Se você entender o mistério desses dons, você não vai se resumir a obra num homem. O homem não é nada, mas o Espírito de Deus aqui entre nós, ele caminha sobre a igreja, ele vai lá atrás, ele visita a galeria, ele visita no finalzinho. Daqui a pouco começa a desvendar o segredo dos nossos corações e falar com a nossa alma. E quando ele derramar os seus dons, glória ao nome do Senhor, saberemos que ele está entre nós. Só que tem uma coisa que nós não podemos esquecer. Todos esses dons e os demais que virão serão aniquilados, quer dizer, terminarão na volta de Cristo. Olha como Deus é perfeito. Era só o penhor, era só a garantia. Só tem um dom que vai nos levar para o céu. Porque muitos pregaram palavra e não estão aqui. Muitos falaram línguas e não estão aqui. Muitos profetizaram e não estão mais aqui. Porque venderam o dom a troco de uma pizza, de um churrasco, de uma carona. Perderam o dom de Deus por causa do orgulho. Glória a Deus. E tantos outros desastres espirituais. Mas um dom vai nos levar para o céu. Caridade. Amém. Não adianta você falar línguas e quando o teu ancião subir aqui você fala, eu não aceito a palavra desse irmão. Glória a Deus. Não adianta você pregar, você ter tantos dons e amar os irmãos de fora que vêm na sua igreja e rejeitar o irmão da tua comum. Ame o teu ancião, ame o teu cooperador, ame o teu diácono, o teu cooperador de jovens, porque na madrugada da sua desespero, da sua grande prova, é ele que vai lá ungir você. Não é o irmão de fora que nem sabe quem você é, mas é o teu irmão que você despreza. Caridade. Deus criou os dons de forma tão linda e vai terminá-los. É só o penhor, é só a garantia. Você acha lindo tudo isso? Isso é muito mais maravilhoso do que isso. Por que o Senhor vai terminar com tudo? É fácil de entender. O irmão tem o dom da palavra maravilhosamente lindo demais. Quem vai querer ouvir você pregar a palavra no céu se o Senhor Jesus vai estar falando face a face conosco?
Tem o dom de expulsar os demônios. Lá o demônio não entra. Não adiantará nada esse dom para o céu. É aqui que tem que usar. O dom de novas línguas. O Senhor nos dará um cântico novo que nunca foi cantado. Glória a Deus. Aleluia. Bendito Deus. Glória ao nome do Senhor. Então a palavra é essa que o Senhor hoje nos ensinamentos nos manda. Há diversidade de dons, mas a caridade é o que nos leva para o céu. Se hoje você não sair daqui falando novas línguas, vai em paz para a tua casa. Ore ao Senhor e diga: Senhor, o que o Senhor colocou no meu coração, faça aflorar no tempo certo, na hora certa. Mas antes o dom, peça caridade, humildade, simplicidade, submissão, e pode vir o que vier, você sempre será usado pelo Senhor. Glória ao nome do Senhor. Se Deus te levantar no ministério e Deus der um dom mais excelente para um conservo, mais do que você, sente, coma, delicie. Glória a Deus. Porque quem tem paga caro pelo que tem. Meu Deus. Mais proveito tem quem ouve do que quem possui a sabedoria. Coma, desfrute, admire. Glória ao Senhor. E ore. E não se revolte. E não inveje. E não persiga. Porque muitas vezes o dom provoca a inveja. A inveja é uma doença maligna que corrói a vida daquele que possui e daquele que também é invejado. Que esse Espírito não nos tome, mas que a humildade esteja sobre nós. Está bem assim, irmão? Você pode ser músico, organista e dizer: que dom que eu vou ter? Davi tinha o dom da música. Quando ele tocava, os espíritos maus de Saul saíam. O que era aquilo? É a música que você toca, mas nele estava a virtude, o dom, a excelência estava sobre ele. Por isso que você não pode tocar fora desse ambiente celestial. Glória ao Senhor. Mas quando você tocar, que o dom de Deus te tome. E a igreja chorando confirme que é o Senhor, meu Deus. Glória ao nome do Senhor. Entenderam, irmãos? Ninguém se abata por sair não percebendo o dom que Deus te der. Haverá dons que Deus te dando hoje, se manifestarão daqui a algum tempo. Alguns hoje, alguns o Senhor dará na hora da palavra, outros na oração, outros no último hino, outros na saudação. Alguns dons o Senhor entregará na hora que você passar no átrio. Lá no átrio tem os porteiros. Quem que olha para o porteiro? Ninguém. Você quer ser porteiro, irmão? Ninguém deseja ser porteiro, não é? O que o porteiro faz? Marca pedido de oração, engana o seu. Isso é uma atribuição dele. Mas quantos ébrios e quantas pessoas possuídas de maldade chegam ali e o porteiro consagrado segura lá o mal para que aqui você tenha comunhão e você nem sabe a luta que está lá fora. Aleluia! Bendito Deus! Glória ao nome do Senhor. Então, irmão, seja o que for que Deus der, ou aqui, ou no átrio, ou indo embora para a tua casa. Há 2, 3 meses atrás, Deus deu a atender uma busca de dons na nossa região, e tinha uns moços assim no corredor direito, e na hora da palavra o Senhor falou, irmão, para aqueles jovens que estavam ali, que Deus ia visitá-los na estrada voltando para a sua cidade. Mas foi lindo demais. 5 jovens chegando na estação do pedágio, o Espírito Santo desceu naquele carro e selou com o dom de novas línguas. Era a coisa mais linda que vocês pudessem imaginar. Glória ao Senhor. Queira Deus que entendamos isso aqui, que venhamos a cuidar o que Deus nos der como dom de Deus, nós possamos amar, servi-lo e nunca usar isso como engrandecimento pessoal. Amém. Ame a graça de Deus, ame a vinda de Jesus Cristo, ame o ministério que atende a obra. Não veja defeito do homem, veja a perfeição da graça, e você vai ver o nosso culto, a nossa oração ser cada dia melhor. Tem um dom, irmãos, que chama a operação de maravilhas, está escrito em Coríntios. Sabe que dom é esse?
Já viu aqueles irmãos que levantam? Não são aqueles que levantam e contam coisas que abatem a igreja. Mas tem irmão que levanta para testemunhar e conta 3, 4, 5, 6, 8 obras em 10 minutos. Tudo obras grandes, maravilhosas, lindas. Aí alguém que é carnal diz assim: só com ele, Senhor. Não é que é só com ele, é dom de operação de maravilha. Está escrito em Coríntios. Não é o dom da fé. Dom da fé é um, dom da cura é outro, dom de operação de maravilhas é outro. Este, ele vê maravilha em todo o tempo, em toda hora. Glória a Deus. Por exemplo, um exemplo que sempre o senhor dá: está frio demais, 3 cobertores, você perde o sono, você não levanta para nada e começa ainda a reclamar da vida. Perdi o sono, o senhor tem misericórdia, eu quero dormir, eu preciso trabalhar. Mas quem tem esse dom não, perdeu o sono, não perdeu. Ele entende que é o Senhor chamando, ele cai de joelho. Senhor, o Senhor quer de mim? Pode ser madrugada, pode estar chovendo, pode ser o que for. O Senhor vai na frente de uma casa e vai, ele obra naquela hora, é aquela hora. Aleluia. Ele perdeu o ônibus, ele não blasfema como você. Ele fala: o Senhor me fez um grande livramento. Daqui a pouco ele vê o livramento. É obra atrás de obra. Sim, Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Se nós pudéssemos passar a noite toda aqui, não é que o tempo me preocupa demais, a igreja está muito cheia, mas guardemos isso como ensinamento que o Senhor tem dado, e nós vamos aguardar a palavra, que ela vem antes de nós irmos embora, precisamos dela. A Irmandade não perca a comunhão, permaneça fiel ao Senhor, na comunhão que nós estamos, e o Senhor revelará a sua bendita e santa palavra.